Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Fabi Santana Causando. Pessoal, eu sei que eu fiquei um tempo sem postar vídeos, foi por motivos de força maior. Quando for o momento certo eu vou explicar para vocês o motivo, mas agora eu ainda acho que não é a hora, mas quando for a hora eu vou explicar. Quem me acompanha, me conhece, sabe, então não preciso dizer muito, mas eu vou explicar para vocês depois. Agora não é hora. Então, uma vez que eu tô voltando a gravar vídeos e eu vou gravar assim, eu queria falar outra coisa, sobre outras coisas com vocês, coisas alegres, coisas felizes. Mas uma vez que a gente é youtuber e a gente assiste todo tipo de coisa, a gente tem que dar nossa humilde opinião, né? E o assunto do momento de ontem foi a expulsão do BBB. Uns falam expulsão, outros falam desclassificação, outros falam retirada, outros falam estratégia, enfim. Entendam como vocês quiserem. Mas a minha humilde opinião, o que aconteceu do BBB 24 ontem sobre a expulsão da participante W, que eu não posso falar o nome dela, porque se eu falar, BO. E também não tenho advogado, então eu estou evitando. Então, para bem entender, a palavra basta. Assim, sinceramente, o que eu acho sobre toda a situação, que eu não só vi pela internet, como eu também assisti o programa e vi assim o que aconteceu, pedaço por pedaço e tal. Sinceramente, gente, essa situação já era previsível. E por que eu falo pra vocês que era previsível? Porque há exatos 50 dias essa moça vem massacrando esse menino, vem insinuando coisas para ele, sobre ele. Vem falando que ele é mentiroso, vem falando que ele é manipulador, vem falando que ele é agressivo, né? Vem falando que ele desperta gatilhos nela, né? Só que assim, quando é ele falando, desperta gatilhos. Quando são os amiguinhos dela gritando, xingando, ameaçando de ir pra porrada, pra via de fato, pra ela tá ali, não tá maravilhoso. Não desperta gatilho, tá tudo ok, tá tudo certo. Mas quando é esse rapaz, não. Ele é um monstro. Ele não presta. Mas sinceramente, gente, a pessoa passa 50 dias inteiro macetando a pessoa. Macetando. Xingando de tudo quanto é nome. Manipulando a casa inteira pra ficar com ódio do cara. Pra não ficar perto do cara. Pra só ficar perto dela, por quê? Porque ela é boazinha. Porque ela é a famosa. E o cara é o quê? O cara não é nada. Na cabeça dela, né, gente? O cara não é nada. Aí ela tem que manipular e todo mundo acreditar. O pior não é ela manipular, o pior é os outros. Que os outros participantes, assim, sinceramente, eu acho que são as pessoas assim. Ela é uma pessoa ridícula, eles conseguem ser piores que ela. Essa é a minha opinião. E sobre essa expulsão e desclassificação dela, eu acho que foi muito justa. Porque assim, aqui se faz, aqui se paga. Mas cedo ou mais tarde, o que você faz com você pode ter certeza, você vai receber. Eu não acho que foi justo, eu acho que foi merecidíssimo, porque ela foi lá e as imagens estão claras, as imagens estão nítidas para quem quiser ver e rever. Seja no programa, seja por assinatura, seja pela internet, estão claras. Ela vai lá e dá um soco. E a regra do programa é muito clara. Bateu, saiu. Não tem mais o que justificar. Aí os participantes, os outros que ficaram, ficam dizendo que foi ele que pediu para tirar ela, foi ele que desclassificou ela, como se fosse ele que tivesse feito toda a situação. Aí fica o questionamento. E se tivesse sido ele? Se tivesse sido ele que tivesse chegado perto dela, eles não iam cair pra cima dele de pau? E não ia dizer, tira ele. Era capaz dele sair até do programa com um camburão e passar lá e ficar preso o resto da vida dele. E a bonita, a maravilhosa, a linda, a santa ia ficar o quê? Como agredida, como a incompreendida, como a injustiçada, que é o que está acontecendo com ela agora. Essa expulsão, estão falando que foi injusta. Do meu ponto de vista, eu não acho que foi justa. Eu acho que regra é regra. Tá ali para ser cumprida. Se ela descumpriu,
tchau e benção. Não tem nem o que conversar, não tem nem o que questionar. E outra coisa, se essas queridonas que estão achando ruim o fato de ela ter ido, né, que é lambe, lambe a orelha dela, que eu não posso falar o português claro também, senão eu vou ser banida. Lambe a orelha dela, é fácil. Tem o botão lá bem lindo, bem grande. Elas apertam, saem e vão fazer companhia para ela. Tão simples, tão fácil. Agora, assim, não dá para entender, gente. O cara sofre agressão o tempo todo. Não tô falando agressão física, tô falando agressão verbal. Agressão verbal o tempo todo, o cara não tem o direito de se defender, o cara não tem o direito de falar nada. Se ele falar alguma coisa, ele é ruim. Se ele se defender, ele é ruim. Aí a única vez que ele vai no confessionário e cita o que aconteceu, a produção analisa os fatos e vê que realmente teve isso. Se foi intencional, se não foi, se doeu, se não doeu. Cada um sabe onde o calo aperta, não é? Então, a produção analisou os fatos, viu que o que aconteceu foi agressão. Ainda quer questionar. Não, foi culpa dele, porque foi ele que fez isso. Como se ele tivesse o poder de decidir alguma coisa. Minha gente, o cara tá lá jogando, ele não tem poder de decidir nada. Quem decide é o diretor do programa. Entendeu? Se ele decidiu por desqualificar essa pessoa, ele sabe o que ele tá fazendo. E sinceramente, você honesta com vocês. Eu acho que foi a melhor coisa ela ter saído, porque assim, se ela fosse para um paredão, ela ia sair com rejeição. Então o que acontece? Foi melhor ela sair agora. E outra coisa, quem garante que essa história da expulsão não foi só uma desculpa? Quem garante que a família dela não interviu? Quem garante? A família pode muito bem ter intervido, pode ter mexido os pauzinhos, chegado lá na produção e falado, olha, faz o seguinte, ela tá se queimando total, tá se acabando total, tá prejudicando ela e a gente aqui, faz o seguinte, arruma qualquer desculpinha aí, e faz parecer que foi uma expulsão. E tá tudo certo, tá tudo ok. No fim das contas, isso dela ter saído foi melhor do que ela ficar. E outra coisa, condenar o cara é fácil, né? Falar que o cara, porque ele é vitimista, porque ele é chato, porque ele jogou sujo. E peraí, e se fosse ao contrário? Né? É mais fácil criticar quem sofreu quem sofreu agressão do que quem agrediu. E por que todo mundo vindo pra cima do cara? Né? Isso tá mais do que óbvio, né, gente? Não precisa nem falar muita coisa. Né? Não precisa nem dizer muita coisa. Não tô aqui para defender um nem para defender o outro. Mas eu acho que o que é justo é justo. O que é certo. Mas dia menos disso ia acontecer, porque ela tinha ódio do cara porque ela falava o dia inteiro do cara. Ela não tirava o nome do cara da boca. Um segundo. Inclusive na festa que culminou nessa situação toda, ela tava falando mal do cara. Então, quer dizer, de um jeito ou de outro, ela cavou a própria cova. Ela simplesmente pediu para sair. Não foi o cara que, porque ele foi lá e pediu. Não, ele não pediu nada. As imagens estão bem claras e ele diz o que aconteceu. E o que eu acho que a emissora foi uma grande FDP. Vocês entenderam. Eu não vou falar mais. Pode dar problema. FDP querendo jogar a responsabilidade toda nas costas do rapaz, quando o rapaz não teve culpa de absolutamente nada. Então é bonito, você tá lá dormindo, chega uma pessoa totalmente fora da casa, né? Pega e te dá um soco e você tem que achar isso bonito, você tem que achar isso lindo. Você não pode nem dizer, ela me deu um soco. Tem que ficar calado, tem que aguentar. Será que eles não pensam o tanto que esse menino teve que aguentar? O tanto que esse menino teve que se segurar? É muito fácil dizer que ela foi injustiçada. Mas e ele? E o que ele passou? Não conta? Só conta ela porque ela é rica? Filha de um cantor famoso? Privilegiada? E ele é o quê? Uma pessoa sem privilégio algum? Uma pessoa humilde? Então assim, eu já vi de tudo nessa vida. Mas uma pessoa que faz o mal ser
ser feita de injustiçada. E a que vai reclamar ser a ruim é a primeira coisa. O mundo está totalmente perdido, as pessoas estão totalmente sem noção e todo mundo indo pra cima do cara como se o cara fosse culpado. A culpa não foi dele. Agora o cara apanha e o cara não pode falar nada. Quer dizer, apanha não, assim, tem uma agressão, o cara não pode dizer nada, ele tem que ficar quieto, ele tem que aguentar. Imagine quantas coisas esse menino não aguentou na vida dele, gente. Aí é fácil julgar, é fácil condenar, porque não passou pelo que ele passou, não sentiu o que ele sentiu. Só quem passa, só quem sente é que sabe. Quem não passa nunca vai entender. Nem que você explique, nem que você desenhe. Sabe, assim, tá feio, totalmente feio. O que eu acho dessa história é que, assim, foi justo. Ela mereceu o que aconteceu com ela. Ela cavou a própria cova. Não foi ele que fez isso. Ela pediu por isso. A lei do retorno, gente. O que você faz com os outros, não fique pensando que é para os outros, é para si mesmo. E não demorou. Aconteceu. Ela tanto fez que ela conseguiu. Ela tanto criticou o cara de ser agressivo, de ser mentiroso, de ser manipulador. Olha só. Quem era manipulador? Quem era manipuladora? Quem era mentirosa? Quem foi agressiva? Foi ela. Então, assim, ela mesma cavou a própria cova. E o que eu desejo para essa menina, que ela, assim, sinceramente, um desejo mau. Eu não vou dizer ela mereceu, como eu disse, pelas atitudes. Estou falando das atitudes dela do BBB. Não estou falando das atitudes dela como pessoa aqui fora. Pelo amor de Deus. Quem é fã dela, não acho que eu tenho raiva ou tenho ódio. Não tenho. Estou falando que ela mereceu ter saído do programa pelas atitudes dela no programa. Da vida pessoal dela, o musical, não me interessa. Tô nem aí. Só estou falando das atitudes dela no programa. E fim de papo. Que fique explicado para os fãs dela, para depois não virem me atacar. E se atacarem, vão ouvir também, porque eu sou dessas. Eu não levo desaforo, então fechou. Então, assim, o que eu desejo para essa menina é que, assim, ela reveja os conceitos dela e que ela se torne, reveja os conceitos dela. Porque, assim, ainda dá tempo de ela tentar, ainda dá tempo de ela se reerguer e que ela tenha aprendido alguma coisa com o que aconteceu, certo? Não só ela, mas os que estão lá no BBB, que são os alienados, que estão desesperados por causa da falta dela, porque é isso. Aqueles que estão lá só se garantiam quando ela estava e quando o outro participante estava. Porque se achavam os bons da boca e os fodão. Quando os dois saíram, quebrou nas pernas dele, estão desesperados. Então, assim, ainda dá tempo. Como diz o apresentador, dá tempo de vocês mudarem, dá tempo de vocês rever os conceitos de vocês. Que eles revejam os conceitos deles e acorde quanto a tempo. Quanto a esse menino que está sendo massacrado diariamente, que ele esteja força o suficiente e não caia no jogo desses que ficaram, que vão atazanar isso. Né? Que vão atazanar isso não, que vão atazanar ele, porque é lógico que eles vão culpar, que vão culpar ele, porque assim, se ele fazer nada, ele já tem culpa, né? E agora na cabeça doentia deles, eles achando que ele teve culpa, que foi ele que expulsou a Vanessa, porque ele é o dono do programa, né, gente? Pelo amor de Deus. E que mundo esses seres iluminados, essas almas perturbadas vivem, pelo amor de Deus, né? Vamos acordar um pouquinho pra vida, vamos cair um pouquinho na real, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e beijos de luz, até o próximo vídeo.